Olá, torcedores do Denver Broncos. Está começando mais um Mile High Brasil, Tailgate Mile High Brasil, na verdade. Estamos aí para conversar, como vocês já estão acostumados, com um torcedor do time adversário da semana. Antes de eu introduzir aí o Guilherme, lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o like de vocês aí no vídeo, deixar o comentário, diz aí qualquer coisa, diz Go Broncos, diz quanto que vai ser o jogo, qualquer coisa que vocês quiserem aí, mas deixa um comentário que ajuda bastante a gente. E além do YouTube, né, a gente também está em todas as redes sociais, sempre no @MaiorHighBrasil. Também temos o nosso programa de apoiadores, apoia.se/MaiorHighBrasil. Entrem lá, vai estar o QR Code aqui no cantinho da tela o tempo todo para vocês se tornarem apoiadores, participar lá do grupo dos apoiadores, bem bacana. E fora isso, nós temos também a nossa parceria com a First Down, que é a loja de itens de futebol americano, tudo produto licenciado e tal, e a gente tem o nosso cupom de desconto lá, que é MaiorHighBR. Só entrar lá e comprar aí os seus itens do Denver Broncos, itens da NFL, tudo com um descontinho aí para deixar a compra ainda melhor. Bom, Guilherme, muito prazer, muito bom ter você aqui. Você que representa aí o Bolts Brasil. Muito obrigado pela participação. Bom dia, Ana. Já vou falar bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente está acostumado a gravar podcast, então a gente não sabe exatamente quando o pessoal está ouvindo, mas obrigado pelo convite, obrigado por receber a gente. Como você disse, estou lá no Bolts Brasil, a gente tem o nosso podcast Alta Voltagem, já aproveitando aqui também, a gente já fez o nosso pré-jogo com o Broncos, chamou o Pedro Pinto para gravar com a gente, acho que é amigo de vocês, parceiro de vocês também. Sim. Então, estamos aí, né? Um joguinho complicado, um joguinho divisional, sempre apertado, sempre difícil. Dois times que talvez não estejam da forma que ambos torcedores esperavam que estivesse, mas que tem aí um duelo importante pela frente. Exato. Acho que a gente pode entrar aí falando disso, né? O momento. O torcedor do Bronco já sabe o momento em que o time está vivendo, mas às vezes não está prestando muita atenção no arredor, né? Não está vendo muito o que o rival, principalmente quando você está com crise, você não fica muito olhando pro outro lado. Então, conta pra gente aí o momento do Chargers na temporada. Então, assim, o Chargers basicamente é o retrato do que era o ano passado, né? É o ataque carregando e a defesa sofrendo ali um bocado para parar os adversários. O que eu falo que é diferente em relação ao ano passado, em relação principalmente à defesa, é que ano passado não existia nenhuma perspectiva de alguém fazer alguma jogada. Esse ano, pelo menos, volta e meia o time consegue algum stop, consegue algum turnover, alguma coisa, e acaba sendo suficiente. O ataque demorou para engrenar, o Chargers, assim como o Denver, está sofrendo com bastante lesão, e lesão de jogadores importantes, então o Chargers perdeu o Rashawn Slater provavelmente para o resto da temporada, o Keenan não joga desde a primeira semana, são basicamente dois dos principais jogadores. O Herbert, como vocês já devem saber, está com o problema na costela. Então, aos poucos, o time vai conseguindo encontrar algum ritmo ofensivamente. O jogo terrestre conseguiu entrar nas duas últimas partidas, isso aliviou bastante o peso tirou bastante o peso das costas do Herbert, mas ainda é um time que é pouco confiável, eu diria assim. É um ataque que chega na red zone e não consegue concretizar, não consegue capitalizar, vai enfrentar aí a defesa de Denver, que, se eu não me engano, é a melhor da liga na red zone, então é um matchup importante aí para a gente ter em mente na segunda-feira. Mas, assim, é um time que a gente esperava bastante coisa para essa temporada, não necessariamente tipo, sei lá, chegar no Super Bowl ou dominar todo adversário que enfrenta, mas que fosse um pouquinho mais confiável, principalmente defensivamente, que foi onde o Chargers gastou boa parte do seu dinheiro nessa off-season. Só que, claro, existem as lesões e elas comprometem até certo ponto, mas daria para esperar um pouquinho mais desse time aí, que
sei lá, dá a impressão que ainda vai se encontrar na temporada. Eu ainda sou da ideia que vai se encontrar, apesar das inúmeras críticas que o Brandon Staley tem recebido. Algumas eu acho justa, outras eu acho um pouquinho exagerada, principalmente em termos da agressividade dele nas quartas descidas. Para quem acompanha a gente lá no Botos Brasil e tudo mais, sabe que a gente é bastante adepto dessa agressividade. Algumas dessas decisões, por exemplo, como a de domingo contra o Cleveland Browns, talvez foi um pouquinho responsável. Eu acho que é discutível, né? Eu teria a mesma decisão que ele. Eu acho que muito dessa agressividade passa daí pelas chamadas ruins nessas quartas descidas. E foi algo que o Lombardi, que é o coordenador ofensivo, falou essa semana, que se ele pudesse repensar a jogada ou chamar essa jogada novamente, ele chamaria outra, porque ele acaba errando na chamada, acaba sendo uma chamada ruim e tudo mais. Mas no atual momento, eu diria que o time não é um time confiável. Eu acho que tem potencial para mais, mesmo com todas essas lesões. Sim. Falando então nisso de ser confiável ou não, o que você pensa aí pro futuro da temporada, né? A gente ainda tá aí chegando na semana 6, então a gente ainda tem muita coisa aí pela frente. O que você espera que o time consiga obter aí no restante da temporada? A gente brinca lá no Bolts Brasil, no Alta Voltagem, que a nossa linha de avaliação do Chargers esse ano é bem simples, assim, ganhou, tá bom, tá ótimo, não importa como ganhou, não importa se ganhou jogando mal, se ganhou jogando bem, se ganhou com erro de arbitragem, se ganhou porque o kicker adversário errou um field goal no final. Pra gente era importante ganhar e é importante chegar nos playoffs, né? Daí nos playoffs é outra história. Eu acho que não tem como você fazer previsões dos playoffs, a não ser que você seja um Kansas City Chiefs, que você seja um Buffalo Bills, que daí eu acho que a expectativa realmente tem que ser um pouquinho maior. Mas para o Chargers, pelo dinheiro que investiu, pelo elenco que tem, principalmente, você não ir para os playoffs, eu acho que seria bastante decepcionante, assim. Eu acho que deveria levantar algumas questões em relação ao coach staff daí, porque existem poucos elencos, na minha opinião, que são melhores que o Chargers na AFC. Claro que é uma conferência bastante apertada, bastante acirrada. A própria divisão nossa é uma divisão que, por mais que o Raiders esteja ali 1-4, é um time que poderia facilmente estar 2-3, 3-2. Não acho absurdo falar isso. Então é uma divisão que vai tirar vitórias entre si, mas o Chargers, na nossa visão, tem a obrigação de chegar nos playoffs. No atual momento, quando você para olhar tipo, como o time está jogando, as lesões que tem e tudo mais, talvez a gente tenha que recalibrar um pouco as expectativas. Ainda acredito que o time tem potencial e tem chance, porque assim, o Keenan deve voltar, e o Keenan voltando já muda completamente a perspectiva do ataque. O Joey Bosa deve voltar mais para frente, é outro cara que acaba mudando todo o panorama da defesa. O JC Jackson acho que ainda pode evoluir, pode jogar melhor do que está jogando. Então tem alguns jogadores chaves do Chargers que não estão ainda correspondendo às expectativas que se tinha na off-season, que se encontrarem durante a temporada, eu acho que o time tende a evoluir, tende a ser um pouco mais parecido com aquilo que a gente esperava dele no começo do ano. Então, assim, hoje eu colocaria o time ali ainda brigando por playoffs. Eu ainda não descarto essa possibilidade. O recorde, eu acho que 3-2 é um recorde que está ali na média. Hoje, se acabasse a temporada, já estamos falando assim na semana 6, mas se acabasse a temporada, o Chargers já estaria nos playoffs, e que eu acho que vai ser assim a tônica do time daqui para frente. Sempre vai estar ali no limbo entre ir ou não ir, e vai ter alguns jogos decisivos ali na segunda metade da temporada que eu acho que serão chaves para definir o futuro do time. Legal. Você falou aí da força do elenco do Chargers e tal. Hoje, assim, pensando nesse jogo em específico, o que você veria como a maior força, as maiores forças? Pode ser mais de uma coisa, como já te falei antes, jogador, unidade. O que você acha que se destaca nesse time como forças dele, que eles fazem melhor do que qualquer um?
Então, Ana, se eu puder falar, eu falaria o Justin Herbert. Eu acho que é a resposta óbvia, assim. Para tentar fugir um pouquinho disso, e muita gente, eu acho que muitos torcedores do Chargers não concordariam com isso que eu vou falar, mas eu vou falar secundária. Eu acho que o grupo de cornerbacks do Chargers é um grupo acima da média. Não é que tem só um cara bom. Por exemplo, o Denver tem o Patrick Surtain, que é hoje, sei lá, top 3 da NFL. Mas o Chargers tem um grupo com a Asante Samuel Jr., com o J.C. Jackson, com o Bryce Callahan, daí você acrescenta o Derwin no fundo do campo, que eu acho que é um grupo muito acima da média e eu acho que é capaz de, num dia bom, conseguir parar qualquer grupo de recebedores. E eu respeito muito o grupo de Denver, acho que é um dos melhores da liga também, mas eu colocaria essa secundária do Chargers não está jogando assim no nível que a gente esperava que fosse jogar nesse atual momento. Só que eu ainda acredito muito, 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 muito nessa unidade. Eu vou falar também, assim, o grupo de running backs, o Austin Eckler e o Joshua Kelly, nas duas últimas partidas foi um jogo terrestre que entrou muito bem mesmo. O Chargers, inclusive, teve mais jardas terrestres que o Cleveland Browns, que entrando nessa partida é um negócio meio que inimaginável de pensar, ainda mais falando do jogo terrestre do Chargers e do jogo terrestre do Browns. Foi uma atuação bastante sólida, foi mais de 240 jardas. Denver já sofreu em alguns momentos nessa temporada, principalmente contra o Raiders. Não sei se a gente vai entrar nesse tópico mais para frente, mas não sei se o Dewey vai jogar essa partida. E se ele não jogar, eu considero esse um mismatch muito importante para o Chargers, que é o Austin Eckler contra qualquer linebacker de Denver. Via de regra, o Eckler já seria um mismatch contra basicamente qualquer linebacker na liga. Eu acho que se o Dillon não jogar essa partida, esse é um matchup bastante favorável para o Chargers conseguir explorar ali na segunda-feira. Concordo totalmente. Acho que até se ele jogar. Você tá mutado. Você tá falando do Dillon, se ele não jogar? Eu Ou acho que se... até se ele jogar, eu falo, tipo, Ah, acho que tá. até Assim. se ele jogar é um mismatch favorável para vocês, porque realmente o Austin Eckler é uma força aí, é uma arma, né, ofensiva muito, muito interessante. É que eu tinha entendido. Desculpa, é que eu tinha entendido que você tinha falado se o Eckler não jogar, ainda assim seria um mismatch para o Chargers. Daí eu Não, já não, ia não. discordar um pouquinho, Não, porque não. entraria o Sonny Michel na conversa e o Sonny Michel. Talvez Tá eu tenha bem. falado isso, mas se eu falei errado. Se o Dio não jogar, até se o Dio não jogar, acho que realmente é um mismatch aí, porque realmente a gente não tem tanta confiança no nosso grupo de linebackers o que eu tenho é confiança de que o Austin Eckler consegue produzir tanto correndo com a bola quanto recebendo passe, né? Ele recebe muito bem os passes ali. E eu concordo também com a questão da secundária, que quando a gente olha para essa secundária, a gente conhece bem o Bryce Callahan, vamos falar dele mais para frente, mas tem também o J.C. Jackson, o Asante Samuel, o próprio Derwin James. Realmente é uma secundária de respeito aí. Não importando se tem jogado bem ou não, qualquer momento pode encaixar, né? Mas agora mudando o foco aí para um outro lado, né? A gente tem que ver também aí o torcedor do Broncos ficar de olho em que o time do Broncos pode explorar esse time do Chargers. Quais são os pontos fracos? O que você acha que pode ser explorado nesse jogo? Vamos lá, então. Eu vou falar duas posições. Uma eu diria que é o pass rusher do Chargers, tá bem aquém, ainda mais depois da perda do Joey Bosa ali na semana 3. Basicamente, assim, existe o Khalil Mack ali, existe, só que é muito mais fácil você conter só um pass rusher do que dois. Então, desde que o Bosa se machucou, o pass rusher do Chargers basicamente deixou de existir. Contra o Cleveland Browns, beleza, que você pega uma linha ofensiva do Browns ali, que é uma das melhores da liga também. Mas o Brissett basicamente não foi pressionado em nenhum momento. Em nenhum momento, não sofreu hit, não sofreu sec, estava tranquilo no jogo. Porque assim, existe o Khalil Mack de um lado, e daí no outro lado vai ser o Chris Rumph, que é um segundanista que, beleza, evoluiu nessa segunda temporada,
conseguiu dominar na pré-season ali, mas assim, uma coisa é você ser dominante contra jogadores que no dia seguinte nem vão estar mais na liga, outra coisa é você ser um jogador de impacto com snaps importantes durante a temporada regular. E ele não está conseguindo ser isso na ausência do Bosa. Vai ser ele ou o Kyle Van Noy. Nenhum dos dois estão conseguindo fazer um trabalho minimamente respeitável ali em termos de pass rush. Eu acho isso importante porque, assim, a chave desse jogo, para mim, é o Chargers conseguir forçar a Denver a ficar em terceiras descidas longas. Denver está sofrendo bastante, o Wilson está sofrendo bastante em terceiras descidas, e se você conseguir forçar isso e mesmo assim não ter um pass rusher, basicamente não vai servir de nada todo o trabalho que você fez na primeira e na segunda descida. Então esse é um critério que eu acho, é um aspecto que eu acho importante, que o Chargers está deixando a desejar. E o outro, ofensivamente falando, eu colocaria o grupo de wide receivers do Chargers. Se o Keenan jogar, muda a história um pouquinho, mas se o Keenan não jogar, eu acho que fica muito mais tranquilo para Denver conseguir limitar as armas do Chargers, porque daí vai colocar o Surtain no Mike Williams, o Mike Williams provavelmente não vai ter nenhum impacto no jogo, e daí você vai depender de Joshua Palmer, que está jogando baleado e jogando mal, você vai depender do DeAndre Carter para ser uma válvula de escape, você vai depender do Jared Everett ali na posição de tight end, só que assim, são nomes ok, mas são nomes que você não te passa nenhuma confiança que vai conseguir fazer um trabalho bom consistentemente durante toda a partida. Então eu colocaria essas duas posições assim de maior preocupação, pelo menos para mim, indo segunda-feira. Eu acho que muita gente vai focar bastante no jogo terrestre do Chargers, falar que o jogo terrestre do Chargers deixa a desejar e tudo mais. Eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Eu acho que comparado ao ano passado, é uma unidade que melhorou consideravelmente. Eu acho que muito dessas métricas ruins do Chargers nesse ano passam por jogadas específicas. Eu acho que o Chargers, nos últimos 4 jogos, cedeu corridas ali de 50, 70, 40 jardas, e, obviamente, essas corridas são corridas que inflacionam bastante essa média, aquela média por tentativa. Então, muita gente vai olhar esse número e vai falar: o Chargers é a pior defesa contra o jogo terrestre. Beleza, mas por que é? Porque deixou de parar uma corrida que, se parasse essa corrida, talvez o número cairia bastante. O Chargers seria uma defesa não boa, mas pelo menos ficaria ali no 20 alto, sabe? 20ª melhor defesa, algo nesse sentido. E que pra gente já seria uma evolução bastante considerável. A gente sempre fala que com o Justin Herbert você não precisa ter uma defesa elite para ganhar jogos. Você precisa ter uma defesa que não perca jogos. E eu acho que essa defesa do Chargers está perto, por mais que eu tenha criticado bastante no começo aqui da live, eu acho que a defesa do Chargers está perto de se tornar essa defesa. Uma defesa que talvez não ganhe jogos como a defesa de Denver está ganhando, mas seja uma defesa capaz de não perder. Então, eu acho que o jogo terrestre, obviamente, vai ser um fator importante, só que eu acho que, assim, não é um ponto extremamente fraco que nem era ano passado, que em qualquer partida era só você falar: a defesa do jogo terrestre do Chargers é pífio. Acho que esse ano a história é um pouquinho diferente. Beleza, acho que a gente agora pode passar para aquele ponto que a gente sempre fala aqui no Tailgate, que é comentar jogadores que passaram de um time para o outro, né? Tem até bastante gente aí nessa lista, jogadores técnicos também, né? Acho que tem mais técnico até do que qualquer outra coisa. Acho que a gente pode começar aí falando de quem foi de Denver para os Chargers. Se tiver alguma coisa para comentar sobre qualquer um desses jogadores, fica à vontade. A gente tem primeiro o Bryce Callahan, é claro, que era o nosso nickelback titular ano passado, e ele Denver foi atrás do Kawan Williams, né, do 49ers, e deixou o Bryce Callahan no mercado, e ele acabou assinando com o Chargers na off-season. Tem também o Christian Covington, que teve uma passagem aí bem pequena aí por Denver. O Derek Tuska, que foi, acho que pego nas waivers pelo time.
Ele foi pego nas waivers, acho que essa temporada ainda. E a gente tem também os técnicos, né? Tem o Brandon Staley, que foi técnico de linebackers do Broncos antes de virar coordenador defensivo dos Rams e, eventualmente, o head coach dos Chargers. A gente tem também o Reinaldo Hill, que jogou, hoje ele é coordenador defensivo do Chargers, mas ele jogou nos Broncos e foi DB coach, técnico de defensive backs, entre 2019 e 2020. E o Chris Gold também foi outro que eu encontrei ali na lista, que ele é um assistente de special teams e ele foi técnico assistente do Broncos entre 2015 e 2021. Um longo período aí. Algo a comentar sobre algum desses jogadores? Você acha que posso fazer aí uma lei do ex, vamos dizer assim? Acho que o que mais tem chance, obviamente, é o Bryce Callahan, né? O Callahan, na minha opinião, tem sido a melhor desses free agents todos que chegaram no Chargers esse ano, tem sido a melhor adição, assim, de longe. Ele basicamente consolidou a posição no slot ali de níquel e tem feito um trabalho simplesmente fenomenal. Fenomenal mesmo. A estreia dele contra o Raiders foi um negócio bizarro. O Chargers historicamente estava sofrendo contra o Hunter Renfrow, e o Callahan anulou o Renfrow por completo, ainda conseguiu uma interceptação bastante linda. Ele, se eu não me engano, já tem duas já. Ele conseguiu uma contra o Texans também no finalzinho. Então ele tem sido, assim, um ponto sólido. Se eu falei que a secundária do Chargers ainda vive de altos e baixos, o Callahan tem sido só altos, né? Dá pra gente colocar assim. Então, se eu fosse dar um prêmiozinho, aqueles prêmiozinhos assim de meio de temporada para quem tem sido o melhor jogador defensivo, eu diria que é o Bryce Callahan, ou a Santemo, né? Mas falando especificamente aqui, como a gente está falando especificamente sobre ex-jogadores do Broncos, o Bryce Callahan com certeza estaria na conversa. O Covington, ele foi um cara que chegou no Chargers ano passado, ele chegou ano passado com um papel para ser titular, obviamente não correspondeu. Esse ano ele voltou ali no contrato mínimo, no training camp ele perdeu um pouco de espaço para o Brandon Ferroco, então ele está assim, sempre ali no limbo entre voltar para o practice squad ou ser ativo para o jogo, né, ou ficar no roster ativo. Semana passada ele até fez uma jogada bastante importante para o Chargers, numa 4ª1 que o Browns tentou correr ali logo depois do intervalo, no campo de defesa, o Christian Covington conseguiu um tackle for loss, acabou conseguindo forçar o turnover on downs. Só que, assim, ele é um cara hoje que tem um papel muito mais adequado à qualidade dele do que tinha ano passado. Então, é um ponto positivo, considero um ponto positivo para o Chargers. Mas, assim, não é um cara que eu imagino que vai impactar ali na partida. O Tuszka foi um cara que chegou recentemente, faz umas 2 semanas que chegou no Chargers, não tem nenhum papel relevante ali. Talvez você veja ele, porque ele é um loiro cabeludão, assim, talvez vocês vão ver ele em algum snap ou outro ali, mas nada que vai chamar atenção. Você pode colocar um cone ali na frente dele que vai ser a mesma coisa que nada. Não faz nenhuma diferença. E daí, obviamente, o Brandon Staley, que é o head coach, é um cara que já teve mais amor por parte da torcida do que tem hoje. Acho que muito por conta do que a gente esperava da temporada e o que está sendo atualmente. Ele perdeu um pouquinho dessa confiança, mas ainda é um cara que eu confio bastante, é um cara que eu gosto. Boa parte da torcida eu acho que ainda gosta dele, mas é um cara que já começam a questionar bastante o trabalho. Acho que existem motivos para isso, claro, mas é um cara que pelo menos significou uma mudança de pensamento ali quando chegou. O Reinaldo Rio é um cara difícil da gente avaliar qualquer coisa, porque assim, a defesa, no fim das contas, é do Brandon Staley. Então a gente não sabe até que ponto qual o papel do Reinaldo Rio ali na defesa, se ele tipo desenha jogadas, porque chamar ele não chama, quem chama é o Brandon Staley. Então a gente não sabe exatamente qual que é o papel do Reinaldo Rio, então ele acaba passando um pouco na tangente, assim, nas críticas que a defesa recebe. E o Chris Gould, na verdade, eu não sei direito o que acrescentar em relação a ele, porque assim, o Chargers mudou de
de coordenador de times especiais essa temporada. Trouxe o Fickens, que era do Vikings. E o Brandon Staley, assim, todo o coaching staff do Brandon Staley é formado por caras que já trabalharam com ele em algum momento ou que ele tem um certo grau de afinidade. Então, é literalmente uma panela mesmo. Não sei como que é em Denver, se aconteceu toda essa mudança, mas do Chargers realmente uma panela enorme. E deve ter alguma relação do Good com o Brandon Staley no passado que faz com que o Good esteja ali. O que eu posso falar de special teams do Chargers é um time especial mais seguro do que era nos anos anteriores. A gente sempre se acostumou a ver o Chargers errando field goal, fazendo cagadas em coberturas de punch, de kickoff. Esse ano, pelo menos, não tem sido... Isso não aconteceu em nenhum momento. Então, eu acho... Se ele tem algum papel, o Good está fazendo bem. Ele e o Staley com certeza estavam em Denver ao mesmo tempo em 2019, então tem essa conexão aí. E do outro lado tem também, a gente tem 2 jogadores aí que já passaram pelos Chargers, um que foi draft pick do Chargers, né? O Melvin Gordon, que hoje é o nosso running back 1 depois da lesão do Javonte Williams. E a gente tem também o Essang Bessie, que era um corner que ano passado, se eu não me engano, a gente ficou naquela de a gente cortava o Essang Bessie e o Chargers pegava nas waivers, os Chargers cortavam o Essang Bessie e a gente pegava de volta. Ele foi, acho que principalmente por causa da relação dele com o Reinaldo Rio, né? Que ele foi o DB coach que estava aqui quando ele foi pego como free agent, né? Ele não foi draftado, mas ele talvez tenha sido um pedido do Reinaldo Rio aí. E acho que não deve ter nenhum impacto nessa partida aí. O único que pode ter mesmo é o Melvin Gordon, que deve jogar bastante. Tomara que não sofra fama. Qual que é a opinião de vocês em relação ao Melvin Gordon, antes de eu falar alguma coisa? O Melvin Gordon, a minha avaliação dele é bem diferente do resto da torcida. Eu acho que a quantidade de fumbles que ele sofreu esse ano é muito psicológico. Acho que ele teve... sofreu o primeiro e aí ele ficou abalado e começou a sofrer outros tentando não sofrer fumble. Então, acho que ele tem uma tendência a sofrer fumbles desde o Chargers. A gente já ganhou o jogo do Chargers por causa de fumble do Melvin Gordon. E a gente já perdeu alguns jogos por causa disso. E assim, no último jogo ele jogou, teve um jogo limpo, finalmente, não sofreu um fumble na temporada. Pela primeira vez na temporada. E eu acho que ele é um jogador muito talentoso. É um jogador que, para mim, era um ótimo running back 2. Acho que ele, nesse papel aí, era muito bom. Acho que a gente perde bastante não tendo o Javonte Williams, porque... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não ter o Javonte Williams é positivo para o Melvin Gordon, porque eu acho que ele estava muito preso em ter uma competição ali e ver que o time estava pendendo para o outro lado. Então, acho que a pressão em cima dele estava muito alta por causa disso e ele estava colocando pressão a mais por causa disso. Acho que é isso que eu acho do Melvin Gordon. Acho que é um jogador que tiver muita gente ali falando tem que cortar o Melvin Gordon, tira esse cara do meu time, não sei o quê. Mas eu acho que nesse momento, a gente não tem como fazer isso. E ele é um jogador que acho que é melhor você tentar recuperar ele, tentar fazer ele se ajustar aí do que você não ter ele. Eu falo isso porque, assim, a torcida do Chargers não guarda nenhum carinho pro Melvin Gordon, assim, nenhum, zero. E faz um pouco de sentido, ainda mais da forma que a situação contratual dele foi conduzida por ele próprio e pelo agente dele quando o Chargers tentou renovar com ele. O Chargers ofereceu, dizem as más línguas, que foi tipo, mais de 10 milhões por temporada e ele não aceitou porque ele queria mais. E daí acabou indo para Denver num contrato, se eu não me engano, na época de 7 milhões, hoje que eu acho que já é menos até. Então, e assim, ele nunca Hoje foi... ele renovou, acho que, se eu não me engano, 3 por uma temporada. Assim. Então, e assim, ele nunca foi um cara que inspirou confiança na torcida do Chargers. Teve bons anos ali, 2018 foi um ano fenomenal para ele, que daí foi o que motivou, eu acho, ele a fazer o holdout.
Mas ele sempre foi um cara que, na nossa interpretação, faltou um pouquinho de visão, assim, tipo, ele carregando a bola, ele é um cara que falta um pouco de visão. Em campo aberto, ele é um cara que dificilmente vai fazer algum cornerback, tipo, vai forçar algum misteco, assim, fazendo um juke, algum movimento nesse sentido. E, obviamente, a questão de fumble, né, que sempre foi a maior deficiência do Melvin Gordon. Acho que nós, quando eu falo, tanto torcedores do Chargers como torcedores do Broncos, sofrem com fumbles na linha de gol. Com o Chargers foi exatamente a mesma coisa. Eu lembro de uma partida contra o Titans que ele tentou entrar na endzone e sofreu um fumble ali na linha de 1 jarda na última jogada do jogo, basicamente. Então é um cara que, assim, ver ele cometendo os mesmos erros, ainda mais no rival de divisão, pra gente é um pouquinho prazeroso. Claro que eu tô falando tudo isso, ele vai chegar segunda-feira, vai ter o jogo da vida. Mas pra gente é um pouquinho prazeroso ver ele cometendo esses erros em Denver também, e não no Chargers. Você tá mutado, Ana. Opa, eu já apertei aqui sem querer já para colocar o próximo ponto, né? Mas acho que a gente pode terminar de comentar sobre o Chargers, o Melvin Gordon. Acho que é realmente isso aí. Acho que quando teve aquela saída do Melvin Gordon, a chegada do Melvin Gordon e saída do Chris Harris Jr., que meio que trocaram de time, o torcedor do Broncos ficou mordido com o Chris Harris e o torcedor do Chargers ficou mordido com o Melvin Gordon. E é isso aí. Hoje a gente tem um já ainda tá no Broncos e o outro tá aí. Acho que ele entrou num practice squad, se eu não me engano, para voltar. O Chris Harris? Se eu não me engano, ele assinou com um practice squad, acho que semana passada. Meu Deus. Se a gente ficou feliz com o Melvin Gordon fazendo cagada em Denver, vocês deviam estar felizes com o Chris Harris, tanto que ele cagou no Chargers também. Pelo amor de Deus. Então, exatamente. Foi meio que o oposto aí. O torcedor do Broncos acho que tem um pouco mais de carinho pelo Chris Harris, porque ele ganhou o Super Bowl com a gente. Mas foi meio que parecida a situação. Ele ganhou um aumento no último ano, porque não quis jogar, fez holdout da off-season. Ele ganhou um aumento só por alguns. Ele ganhou 3 milhões de aumento, sem aumentar o número de anos de contrato, só para ele jogar aquela temporada. E aí depois ele foi embora para o Chargers com um contrato menor do que a gente tinha oferecido para ele. Então ficou muito tempo na off-season antes de assinar com alguém e acabou indo para o Chargers. E acho que foi mais ou menos parecido aí a situação. Acho que a gente pode entrar aqui no Injury Report agora, que eu já dei spoiler apertando aqui antes da hora. Mas eu falo aqui a Bíblia, que é o Injury Report do Broncos, e aí você fala aí as poucas linhas aí do Chargers para esse jogo, que é realmente bem menor. Acho que como a gente está gravando isso aqui, só para explicar para a galera, a gente está gravando isso sábado de manhã, então a gente não tem ainda o game status dos jogadores, né? Quem vai ou não vai para o jogo. Mas dá para a gente ter uma noção. O Josey Jewell, eu acho que não vai jogar. Você estava aí falando sobre ele jogar ou não. Ele tá semana a semana, foi o que foi dito, com essa lesão no joelho e não treinou ainda nessa semana. Então, dificilmente eu vejo ele indo para o jogo. A gente tem aí o Dalton Risner, que foi uma surpresa aí no começo da semana. Ele sofreu alguma coisa nas costas e ele não treinou ainda. Seria uma lesão importante, principalmente porque o lado esquerdo aí já vai estar com reserva depois da gente perder o Garrett Bowles para a temporada, né? Algo que não vai estar aqui porque ele está ele foi para o IR, mas a gente perdeu 2 jogadores importantes no último jogo. O Garrett Bowles, nosso left tackle, e também o corner oposto ao Patrick Surtain, o Ronald Darby, né? Ele rompeu o ACL, está fora da temporada também. Tem o Jonathan Cooper, que ele está voltando de lesão, não jogou os últimos 2 ou 3 jogos com esse problema na posterior da coxa, e agora está como treinou limitado, então talvez vá para o jogo. Esse problema aí do Melvin Gordon, acho que já está há algum tempo, então eu não acho que ele... Não sei nem se ele vai ser listado como questionable.
Acho que ele vai para o jogo mesmo. O Demary Mathis, não sei o que é esse problema no joelho que ele tem, mas eu imagino que ele vai para o jogo. Tem também o Quinn Miners, que está voltando dessa lesão na posterior da coxa, ele não jogou os últimos jogos. Talvez a gente possa ter um retorno dele aí, seria um reforço importante. O Eric Saubert está com algum problema na coxa, treinou limitado, eu imagino que ele vai para o jogo. O Caden Stearns também imagino que vai para o jogo, mesmo treinando limitado aí durante a semana. O Billy Turner não estreou ainda na temporada e voltou a treinar agora essa semana. Talvez a gente tenha a estreia do Billy Turner, principalmente porque a gente vai ter um desfalque aí do Gary Pose, então talvez ele volte para ser o right tackle e dar um up aí nessa linha ofensiva. O Kawan Williams, ele já estava com esse problema no pulso antes dessa semana, agora ele adicionou o cotovelo, né? Então, não sei aí qual que é a gravidade da situação, mas eu imagino que ele vai para o jogo. O resto, eu acho que todo mundo vai para o jogo, porque todo mundo treinou full aí durante a semana. O Mike Boone com alguma coisa no pé, não sei o que foi. O Baron Browning no último jogo ou no anterior, agora eu estou em dúvida. Acho que foi no final do último jogo, ele foi fazer um tackle e caíram em cima do pulso dele. Então ele tá listado aí, mas ele treinou full durante a quinta e a sexta, então imagino que ele vá para o jogo 100% e é uma boa notícia, porque ele jogou muito bem na última partida. O PJ Locke tá listado aí como treinando full nos dois treinos com a concussão, então imagino que ele já tenha saído do protocolo, esteja perto de sair, deve jogar. Latavius Murray não estreou ainda no Broncos, tá treinando full, então deve jogar. O Aaron Patrick também sofreu uma concussão, também treinou full a semana inteira, então acho que deve jogar. O Darius Phillips, ele tá voltando dessa lesão aí na posterior da coxa, ele é mais jogador de special teams mesmo, deve ir para o jogo. O Mike Purcell, algum problema no tornozelo, mas ele já treinou full na sexta-feira, deve ir para o jogo. E o Russell Wilson, depois de ficar ilimitado e até não treinar durante as últimas 2 semanas com esse problema no ombro, ele deram uma injeção no ombro dele para melhorar. Ele treinou full pela primeira vez, então não deve ter limitações aí para a partida. Agora, se você puder falar aí do injury report do Chargers. Então, vamos lá. O Chargers, por incrível que pareça, está relativamente saudável para essa semana. Todos os jogadores ativos do elenco estão excluindo ali o Slater, o Bosa, que são caras que estão na injury reserve. Todos os outros do Chargers treinaram essa semana. De maior preocupação para o Chargers seria o Keenan e o Dustin Hopkins, né? O Keenan está com uma lesão muscular ali desde a semana 1. Ele tentou voltar na semana 4 contra o Texans, tudo indicava que ele ia voltar, só que durante a semana ele acabou reagravando essa lesão muscular, então a gente não sabe exatamente qual que é a extensão. Eu palpite, tá? A gente, como a Ana já disse, a gente está gravando isso daqui antes de sair o injury report definitivo. Eu acho que ele não joga. Eu acho que o Chargers vai tentar ser um pouquinho mais conservador em relação ao Keenan, porque se ele reagravar a lesão, daí vai complicar para o restante da temporada. Então, eu acho que o Chargers vai tentar ser um pouquinho conservador. Se ele não treinar por completo no sábado, né, hoje, no caso que a gente está gravando, acho que dificilmente ele joga. O Dustin Hopkins, ele perdeu o jogo da semana passada com esse problema no quadríceps. O kicker reserva acertou todos os field goals e todos os kickoffs dele, não teve nenhum problema, por incrível que pareça. Então, assim, eu acho que as duas maiores preocupações é o Keenan e o Hopkins. O Trey Pipkins está com uma lesão no joelho, ele acabou se machucando na semana passada, MCL sprain que ele tem, só que o Staley já falou que ele não deve perder
nenhum jogo. Mas eu diria que assim, é importante prestar atenção em relação ao Pipkins caso ele venha perder, se machucar durante a partida, porque daí entra o Storm Norton, e se o Storm Norton entrar no lugar dele ou no lugar do Sauer, que é o left tackle, é melhor já tirar o Herbert de campo, porque daí o bicho vai complicar. Porque o Ferrou. bicho é ruim. O Storm Norton é ruim, péssimo. Pensa no pior tackle que vocês já viram no Denver, multiplica por 10, que vai ser o Storm Norton. E então é importante ficar de olho assim de qual vai ser a real condição do Pipkins durante a partida, porque imagino que não seja nem um pouco confortável você jogar com o ligamento do joelho ali sem estar 100%. Então, esses são os principais problemas do Chargers. Todos os outros que estão listados vão para a partida normalmente. O Herbert, eu acho que a cada semana que passa fica mais confortável com a lesão dele, obviamente que não está 100%, mas você já não vê um Herbert que nem você viu no primeiro jogo dele pós-lesão, que era um cara, tipo, afoito, assim, no pocket, sabe? Com medo de tomar porrada, sem saber como que o corpo ia reagir, sem saber, tipo, exatamente como que, como que seria essa lesão. Então, do resto, o Chargers está relativamente saudável, muito mais saudável que o Denver Broncos para essa partida. Mas, no geral, é isso. Só a única dúvida mesmo para o Chargers, eu diria que é o Keenan Allen. A única dúvida de mais preocupação, assim, para a gente. Eu até esqueci de mencionar uma lesão que também não apareceu, porque o jogador foi pro IR, que é o nosso long snapper. A gente vai com o long snapper reserva, tem 2 aí no practice squad lutando para ver quem joga nessa partida, e espero que quem jogar não faça cagada, basicamente. É isso. Mas é basicamente isso aí, o Guilherme. Muito obrigada pela participação. Deixar o espaço aí para você falar sobre o Boltz Brasil, o que você quiser aí mencionar, falar de rede social. Às vezes a galera gosta de seguir lá para conversar e tal. Fica à vontade aí para fazer o seu jabazinho. Antes de mais nada, agradecer novamente o convite de vocês. Eu sempre gosto de participar, assim, sempre gosto quando tem essas interações entre perfis, porque, como você falou lá no começo, geralmente a gente fica tão focado nos nossos próprios times que acaba esquecendo um pouco dos outros times. Então é bom que tenha essa conversa, que tenha essa interação. No nosso perfil lá, o @BoltzBrasil, a gente não tem o perfil do podcast em si, mas está sempre divulgando, então confira o nosso pré-jogo lá com o Pedro Pinto também, que daí ele fala um pouco com maior extensão assim, sobre o Denver e principalmente sobre essa questão do Russell Wilson. Meu perfil pessoal, para quem quiser seguir, @GuiVebana. Mas no geral é isso, a gente sempre vai estar aberto aí a conversar sobre futebol americano, independente de time, independente de qualquer outra coisa, sempre com respeito, é claro. Então, sigam a gente lá para caso vocês quiserem acompanhar um pouquinho mais sobre o Chargers. Estamos lá no Twitter, sempre bastante ativo nesse sentido. Boa, vou colocar todos os links aí que o Guilherme mencionou na descrição, então quem quiser ir lá seguir, só clicar embaixo na descrição e pegar esses links. Valeu, Guilherme. De novo, muito obrigado pela participação. Tchau, tchau e Go Broncos!